Então, pessoal, vamos lá dar início à aula. Hoje nós vamos falar sobre o campo gravitacional e sobre os tipos de órbitas no nosso planeta, tá? Então, vamos começar aqui pelo campo gravitacional. Então, a gente precisa lembrar aqui algumas coisas importantes sobre a gravidade, tá? Então, imagine aqui nessa ilustração o planeta Terra. Nós vamos ilustrar aqui. O planeta Terra possui um raio, tá? Ele está sendo representado aqui fora, mas ele possui um raio aqui. E caso o ponto material esteja sob a superfície da Terra, o raio utilizado vai ser o próprio raio da Terra. Se ele estiver acima do solo, então nós vamos ter que somar uma determinada altura, que ele vai estar aqui, a altura H, tá? Se ele estiver acima do solo aqui, nós vamos ter então um raio que vai compreender o raio da Terra, mais essa altura que ele está em distância da Terra, tá bom? Então, a gente precisa lembrar o quê? Campo gravitacional é um campo, e campo é uma grandeza vetorial associada à influência que um corpo de massa m gera na região ao seu redor. Isso, em termos de gravidade, por sua vez, ela é puxada para o centro do objeto, tá? A existência de um campo gravitacional em uma região pode ser verificada da seguinte forma. Leva-se um corpo de massa m a um determinado ponto O. Se sobre ele atuar uma força de atração gravitacional, também conhecida como força-peso, diz-se que há, então, um campo gravitacional não nulo, tá? Ou seja, recapitulando, a intensidade, o campo gravitacional é uma grandeza vetorial e, por tal, ela tem intensidade, direção e sentido. Intensidade, dado por essa fórmula, a gravidade, a intensidade do campo gravitacional é a constante gravitacional vezes a massa do corpo maior dividido pela distância ao quadrado. Ela tem direção radial, ou seja, circular, porque o campo gravitacional, dado um corpo aqui que tem a gravidade, vamos pegar aqui como se fosse o planeta Terra aqui, ou qualquer planeta, só o ponto dele, representando ele. Então, o campo gravitacional ele vai estar aqui, ó, ao redor desse planeta, desse Sol, da Lua, enfim, do corpo extremamente massivo, extensamente massivo, que vai ter direção radial. Então, ele vai ter um círculo ao redor dele, que é o campo gravitacional. E o sentido sempre aponta para o centro. Por isso, que independentemente se você está aqui, ó, na América do Norte, se você está no Brasil, se você está na África, se você está na Europa, ou na Ásia, na Oceania, na Antártida, enfim, qualquer lugar do planeta Terra, a direção da gravidade sempre aponta para o centro. Ou seja, se você está aqui no Polo Sul, você não vai cair, tá? Você não vai para o espaço, você vai olhando dessa forma aqui, é como se você estivesse subindo, tá? Porém, como a gente sempre tem que relembrar, na física nós sempre definimos tudo como ponto de referência, então a gente tem que ter um referencial. Portanto, a gente não vai estar caindo. Se estiver no Polo Sul aqui, tomando como referencial o centro da Terra, a gente vai estar caindo para o centro da Terra e não caindo para o espaço, tá certo? Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de nós analisarmos. A fórmula para calcular a gravidade é dada por essa expressão. Mas como assim por essa expressão? Lembre-se que na última aula, nas últimas aulas sobre o conteúdo de movimento de planetas, força gravitacional, a gente havia discutido que a força gravitacional é dada pela seguinte expressão. Constante gravitacional, produto da massa maior pela massa menor, dividido pela distância que a gente chamou de R ao quadrado, tá? R seria a distância do planeta, tá? A distância entre os corpos, R quadrado. Só que a gente sabe pela segunda lei de Newton que força é massa vezes aceleração, e se vocês notarem ainda, se você tem um corpo solto aqui, tanto acima da superfície da Terra quanto na superfície da Terra, a única força que atua no corpo vai ser a força peso, ou seja, atuando para baixo, que é dada por massa vezes gravidade. Então, essa aqui é a relação de força que nós temos aqui no nosso problema. Então, o que a gente vai fazer aqui, para a gente descobrir como que funciona aqui essa ação gravitacional, a gente vai usar essas duas formas, ou seja, a força peso, que é massa vezes gravidade, tem que ser igual à força gravitacional, ou seja, atração gravitacional. Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó, aí a gente corta aqui a massa,
tá? Por te passar a massa dividindo, eles vão se cortar. E aí a fórmula da gravidade é constante gravitacional, a massa maior dividido pela distância ao quadrado. Pronto. Essa é a fórmula aqui que nós temos para calcular a força gravitacional na superfície da Terra. Uma observação muito interessante é que se o corpo não estiver na superfície da Terra, estiver acima, a gente vai ter que adicionar na distância uma altura h. E aí a fórmula fica um pouco mais complexa, tá? A gente vai ter aqui R mais H, tá bom? A atuação da gravidade vai ficar um pouco mais complexa, só que essa complexidade que surge, tá, gente? Ela não é tão complexa assim, tá? Basta nós acrescentarmos aqui R sobre R mais H ao quadrado. Ou simplesmente a gente poderia usar o seguinte: a gravidade seria a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio mais a altura elevado ao quadrado. Lembrando que esse R mais H é o Rzinho, tá? Vamos ver quem que mandou alguma coisa no chat aqui. Minha internet está muito ruim. Se eu sair, foi por causa dela. Beleza, Matheus. Vamos voltar aqui. Então, é assim que nós calculamos a gravidade na superfície e um pouco acima da Terra, tá? Deixa eu pegar alguns exercícios aqui. Vamos ver aqui. Professor, qual página que é essa? Cara, é a página, não sei, não faço ideia. Deixa eu ver aqui. As duas últimas aulas do setor A de física, tá? Era a aula 48, a página 48 em diante, tá bom? É só um resumão que tem lá. Tá? Eu estou pegando aqui uns exercícios de um site aqui bem interessante, o exercício, pelo menos. Eu estou dando um zoom aqui para poder ficar legível na hora da gente fazer, ó. Vou pegar aqui dois exemplos. E aí depois a gente vai falar sobre a órbita circular, tá? Olha só. O primeiro exemplo, gente, é esse aqui, ó. O Monte Everest. O Monte Everest é um dos pontos mais altos da superfície da Terra. Sabendo que sua altura em relação ao nível do mar é de aproximadamente 9.000 metros, determine a aceleração da gravidade no topo do monte. Dados: o raio médio da Terra é 6,4 vezes 10 elevado a 6, massa da Terra 6 vezes 10 elevado a 24 quilos, e a constante gravitacional 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então ele pede só para a gente calcular a gravidade no topo do monte. Como que a gente vai fazer isso? Bem simples. A gravidade no topo do monte ela é igual a constante gravitacional vezes a massa vezes a distância aí do centro da Terra ao topo do monte, que nós vamos chamar de Rzinho, tá? E aí é só substituir os valores, ó. Constante gravitacional 6,67, mas aqui ele indicou para a gente 6,7, tá? Então ele fez uma aproximação aqui para 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa da Terra é bem massiva, ó, 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pelo raio, tá? Essa distância aqui não é o raio da Terra, é o raio da Terra mais os 9.000 metros aqui em relação ao nível do mar aqui, tá bom? Então, basicamente, seria o seguinte, ó, você tem a superfície da Terra e aí o monte ainda tem mais 9.000 metros aqui de altitude. Então, aqui nós temos que fazer algumas conversões. Observe que o raio da Terra é 6,4 vezes 10 a sexta. E aí nós temos 9.000 metros, tá? Vamos transformar isso para notação científica. Então, ó, o 9.000 metros fica 9 vezes 10 elevado a 3. Só que aqui, ó, tá elevado a 6 e aqui elevado a 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 6,4 aqui, nós vamos colocar, ó, com mais 2 zeros, 6.400, e aí vai ficar vezes 10 elevado a 3, ó. Esses três dígitos que surgiram aqui
foram 3 zeros que eu tirei da 10 elevado à sexta potência, tá? Agora eu posso somar. Então, se eu somar esses dois agora, nós vamos ter 6.409 vezes 10 elevado ao cubo. Agora eu tenho um raio aí comum aos dois. Agora é só substituir, ó. 6.409 vezes 10 elevado a 3 elevado ao quadrado, tá? Se eu quiser, eu posso retransformar isso em notação científica, ó. 6.409 vezes 10 elevado à sexta potência, tá? Não vai mudar muita coisa, pois no final das contas a gente vai ter que fazer cálculo, tá? Vou multiplicar em cima 6,7 vezes 6 vai dar 40,2, tá? Então, vendo aqui, 40,2 vezes 10, aí eu faço 24 menos 11, fica 13, tá? Dividido por 6,409 elevado ao quadrado, que vai dar 41, vou aproximar aqui, tá o resultado, 41,1, tá? Vezes 10, 10 a sexta elevado ao quadrado é 10 a 12, tá? E agora é só a gente dividir. Fazendo a divisão, 40,2 dividido por 41,1, o resultado dá 0,97, tá, gente? 0,978, tá? 97,8. Vezes 10 elevado a divisão de fração, repete a base, subtrai os expoentes, 10 elevado a 1, e aí multiplicando isso aqui por 10, fica 9,78, tá? Vejam que a aceleração da gravidade é aproximadamente 10, como a gente utiliza normalmente nos exercícios dia após dia, tá bom? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Agora vamos fazer mais um aqui. Deixa eu pegar o próximo exemplo. Então, veja que é só substituir e fazer conta, tá? Então, o processo é entender somente que o raio ele vai ter um valor maior aí do que o convencional, porque ele vai incluir o ponto central da Terra até a borda do topo do monte, tá? Olha só agora um que não está na superfície. Ó. Um satélite de telecomunicações orbita a Terra a uma altitude de 35.700 quilômetros da superfície da Terra. Calcule o valor da aceleração da gravidade a essa altitude. Ele fala o raio da Terra novamente, a massa e a constante gravitacional, que é o mesmo do anterior, só muda aqui a altitude. Então, como que a gente vai fazer essa questão? Semelhante à anterior. Constante gravitacional, massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Aqui a gente precisa notar que essa distância ao quadrado, essa distância R aqui, ela vai ser os 35.700 quilômetros, tá? Mais o raio da Terra. 6,4 vezes 10 elevado à sexta potência, tá bom? Em metros. Então, a gente vai ter que converter isso aqui para metros primeiro. Então, converter para metros é multiplicar por 1.000, então vai ficar 35, tá? Vamos transformar logo aqui, ó. Isso aqui é 3,57, ou melhor, né? 3,57 vezes 10 elevado, ó, vai ficar 4 dígitos aqui, com mais o 1.000 do quilômetro, tá? Mais 3 zeros, então 4 mais 6 vai dar 7, tá? Percebam que o expoente aqui é 7, então eu vou colocar o 35,7 vezes 10 a sexta, mais 6,4 vezes 10 a sexta. Professor, por que você está fazendo isto? Porque eu quero que o expoente da base 10 seja o mesmo para ambos, porque aí eu posso somar direto, ó. Então, 35,7 vezes 6,4 vai dar 42,18. Então, aqui vai ficar 42,18 vezes 10 a sexta metros, tá? Esse aqui é o raio, a distância do centro da Terra ao topo onde está o satélite. Agora é só substituir valores. Então, novamente, ó, constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. O
O resultado em cima vai dar o mesmo, né? Como a gente viu anteriormente, a mesma conta. Embaixo, nós vamos ter 42,18 vezes 10 elevado a 6 elevado ao quadrado. Agora é só efetuar o cálculo. Multiplicando aqui em cima, como a gente viu aqui já, ó, dá 40,2 vezes 10 elevado a 13. E embaixo fica 42,18 elevado ao quadrado, né? Ou seja, vezes ele mesmo. O resultado vai dar 1.779,2 aproximadamente, tá? Vezes 10 elevado a 12. Efetuando essa divisão, nós vamos ter aqui 40,2 dividido aí por esse valor, vai dar aqui aproximadamente, tá, gente? 0,23, tá? Vezes 10 elevado a 1. Porque quando a gente divide aqui, base 10, subtrai os expoentes. Então o resultado fica 2,3 metros por segundo ao quadrado. Observe que a gravidade reduz bastante, reduz de 9,7, ó, 9,7 para 2,3 metros por segundo ao quadrado. Então percebam essa diferença aí, tá? Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Tranquilo, né? Então, bom, é isso aí, tá? Esse é o exercício dessa parte. Agora vamos ver uma outra parte que não seja o campo gravitacional. Agora a gente vai ver as órbitas circulares, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, então na órbita circular, vejam o seguinte, ó. Opa, não é essa aqui por enquanto, é essa aqui. Primeiro é essa. Então, essa figura aqui, ela mostra pra gente o quê? Ela representa um corpo que está a uma certa altura, seguindo em uma órbita circular no sentido horário, tá? Que ele está indicando para a gente o sentido horário aqui, em torno de um planeta. Não importa o sentido por enquanto, porque a análise vai ser a mesma. Então percebam que esse corpo ele vai estar a uma certa distância h da superfície, mais uma certa distância r do centro da Terra, que seria o raio da Terra, tá bom? No movimento circular, a velocidade é tangente à órbita, então, por exemplo, qualquer ponto da órbita ela sempre vai ser tangente aqui, tá? Sempre vai tangenciar, mudando de direção a todo momento, ok? E a aceleração, assim como a força resultante, que nesse caso é a força centrípeta, ela aponta para o centro da Terra, independentemente da posição onde vai estar o satélite. Tá? Então, se ele estiver nessa posição, vai apontar para o centro, vai sempre estar apontando para o centro da Terra, tá bom? Então, essa seria a representação esquemática de como acontece a órbita circular. Em termos de cálculo, a gente teria o quê? Que a resultante, que seria a força centrípeta, ela é igual ao peso, porque no movimento de satélite, a única força atuante sobre o corpo vai ser a força peso, né? A ação da gravidade puxando o corpo. Fazendo as substituições aqui, a gente vai perceber que a aceleração da gravidade, no caso do satélite, vai ser a aceleração centrípeta, que vai ser igual à aceleração gravitacional, tá bom? Qual que é a consequência disso? A consequência disso aqui é essa observação aqui importante. Deixa eu pegar aqui. Essa observação, tá? Com a aceleração centrípeta igual à gravidade, igual à aceleração da gravidade, nós temos algumas informações importantes. A aceleração centrípeta, ela nada mais é do que a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembre-se que essa é uma forma do movimento circular uniforme, visto que a órbita é uma órbita circular. Ela também pode ser velocidade angular vezes o raio, ao quadrado vezes o raio, e também pode ser utilizada uma dessas duas fórmulas aqui para nós determinarmos também a aceleração centrípeta através da gravidade. Então, o que esse conceito está trazendo para a gente, da órbita circular, é uma forma de nós envolvermos a aceleração centrípeta com a aceleração gravitacional. Ou seja, pegar o movimento circular uniforme e dele obter também uma associação com a aceleração gravitacional. Lembrando de algumas coisas importantes, esse ômega simboliza para a gente velocidade angular e o T maiúsculo representa o período. Bom, não só dessa forma,
mas velocidade angular também pode ser 2π vezes a frequência, tá? Pode ser que seja útil em algum momento a gente usar a frequência, então vale a pena relembrarmos que também existe essa formulazinha aí, tá? Algumas coisas interessantes que eu posso trazer para vocês aqui, para a gente estar discutindo, pessoal, é uma parte sobre os satélites geoestacionários, tá? O que seria um satélite geoestacionário? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Opa, não é esse. É esse aqui. O satélite geoestacionário. E aqui do lado uma imagem para a gente representar. Bom, o que são os satélites geoestacionários? São satélites que são colocados em uma órbita circular em torno da Terra, de forma que a velocidade com que o satélite está aqui na rotação seja a mesma da Terra. Ou seja, para quem está na Terra, a impressão que dá é que o satélite não se movimenta, mas na verdade ele está girando junto com a Terra, na mesma proporção, na mesma velocidade. Isso significa dizer que ele sempre vai estar parado, por exemplo, olhando para o Brasil. Nesse caso aqui é como se ele estivesse sempre aqui olhando para o Brasil, tá? Em direção ao Brasil, tá? Nesse giro que ele faz. Nesse caso aqui, podemos demonstrar algumas coisas importantes aqui, que é o que resumidamente, em resumo, os satélites geoestacionários, eles vão ter órbitas circulares no plano equatorial, tá bom? Período de rotação igual ao período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. E o raio é cerca de 6,7 raios terrestres, ou seja, se o raio da Terra é 6,4 vezes 10 elevado a 24, se não me engano, não, elevado a... Deixa eu ver aqui, né? Acho que está aqui no exemplo... elevado a 6, nada a ver. Elevado a 6 aqui, ó. Então, você vai multiplicar isso aqui por 6,7, tá bom? Então, vai ser 6,7 vezes esse raio daqui. São valores fixos, pré-estabelecidos, porque são valores que a gente já conhece, melhor, que a NASA conhece, que os físicos conhecem, para que coloque, então, um satélite com essas características, tá? Lá no livro, vocês vão encontrar algumas questões envolvendo... a órbita circular, tá? As questões que envolvem órbita circular geralmente irão utilizar, pessoal, essa fórmula aqui, tá? Essa com essa daqui. Então, vai juntar essas fórmulas para a resolução. Eu vou pegar um exemplo aqui para estar fazendo com vocês e depois liberar vocês aí para estar fazendo as atividades, tá? Então... deixa eu pegar um exemplo aqui. Se for pequeno, deixa eu dar um zoom nessa imagem aqui. Vai ficar melhor de vocês verem. Essa questão que eu estou pegando, ela caiu no vestibular da Federal de Fluminense, tá? Em 2014. A questão diz assim, ó: qual deve ser a velocidade orbital de um satélite que descreve uma órbita circular a 780 km acima da superfície terrestre? Ele dá a constante gravitacional, da massa da Terra e o raio da Terra. Observe que os valores estão um pouco diferentes, não muito diferentes desses valores que nós utilizamos aqui. Aqui estão mais arredondados, aqui estão menos arredondados, tá? Como a gente quer saber velocidade orbital, então significa que nós queremos calcular, em resumo, né? Nós queremos calcular isso aqui, ó, velocidade. Então, se a gente quer velocidade, a fórmula que nós temos da velocidade é velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual à aceleração gravitacional, tá? Aceleração centrípeta, desculpa, que nada mais é do que a aceleração da gravidade, que por sua vez, se a gente comparar aqui, ó, é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, ou seja, constante gravitacional, massa e raio ao quadrado, tá?
Então é isso aqui que a gente vai resolver. Então nós vamos usar essa primeira fórmula com essa última fórmula aqui. Ou seja, velocidade ao quadrado sobre o raio é igual a gm sobre o raio ao quadrado. Aqui, antes de nós terminarmos de resolver aqui, nós temos algumas observações que são importantes. A gente quer saber o valor do raio, tá? Desculpa, da velocidade. Podemos simplificar um desses raios com um desses dois aqui. E aí a nossa fórmula ficará assim. Velocidade ao quadrado igual a gm sobre r. E aí é só substituir. Constante gravitacional, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. A massa, 5,98 vezes 10 elevado a 24. E o raio, igual a 6,37 vezes 10 a sexta, tá? Agora é só a gente multiplicar e dividir. Eu vou fazer aqui as multiplicações. E as multiplicações serão 6,67 vezes 5,98. E aí eu vou dividir por 6,37 aqui embaixo. O resultado vai dar 6,26 aproximadamente, tá, gente? 6,26 vezes 10. Agora nós vamos fazer o quê? Ó? Menos 11 mais 24, que vai dar 13. 13 menos 6. 13 menos 6 dá 7, tá? 6,26 vezes 10 elevado a 7, tá bom? Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada desse treco todo aqui, ó. 6,26 vezes 10 elevado a 7, tá? Então, calculando a raiz quadrada aqui, nós vamos deixar assim, ó, 62,6 vezes 10 a sexta, porque 10 a sexta tem raiz quadrada exata, tá? 1 milhão tem raiz quadrada exata. Então, vamos lá. Primeiro, raiz quadrada de 62,6, o resultado é 7,9. E raiz quadrada de 10 a sexta é 10 a terceira, tá? Ou seja, a velocidade vai ser de aproximadamente 7,900 metros por segundo, tá? Aí, vocês estão percebendo que o valor deu muito alto, né? Muito alto aqui. Isso aqui está dizendo que em quilômetros por hora, esse valor que a gente encontrou aqui, ó, é 28 mil, quase 28 mil aproximadamente quilômetros por hora, tá? Isso porque, se vocês notarem, eu esqueci de colocar os 780 quilômetros aqui no raio, tá? Então, aqui nós temos que acrescentar os 780 quilômetros, que é a mesma coisa que 780 mil metros, que é a mesma coisa que, se eu transformar aqui em potência de base 6, 0,78 vezes 10 a sexta, tá? Porque aqui eu tenho 3, 4, 5 dígitos, então eu tenho que colocar mais um para poder dar a sexta aqui. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 0,78 vezes 10 a sexta, mais esse valorzinho aqui. Então, somando esses dois aqui, eu esqueci de colocar, somando isso aí, 0,78 mais 6,37, o resultado dá 7,15, então aqui embaixo vai dar 7,15. Aí eu vou dividir de novo, ó. Vou multiplicar esses dois de cima. Deixa eu apagar aqui, né, pessoal? Desculpem aí. Mas acontece, né? Então isso aí já fica aí para vocês ficarem atentos aí também, para não fazer cometer esse mesmo erro que eu cometi de esquecer o valor, tá? Então vamos lá. Então multiplicando 6,67 por 5,98 dá 39,89. Vezes 10 a 13, tá? A gente já fez. Aqui embaixo, 0,78 mais 6,37 dá 7,15. Vezes 10 elevado a 6. Aí a gente efetua a divisão. Então, V ao quadrado é igual a divisão daí desse valor. 39,8866 dividido por 7,15. Que dá 5,58.
vezes 10 elevado a 7, tá? E aí nós vamos deixar 5,8 vezes 10 elevado a sexta. Vamos passar a raiz quadrada para o outro lado, então velocidade é a raiz quadrada desse número. E agora vai fazer mais sentido o resultado, tá? Então, limpando aqui, raiz quadrada de 55,8 dá 7,46. 7,5 vamos colocar aqui. E aí 10 a sexta, tá? Tirando a raiz quadrada, fica 10 a terceira, tá bom? Metros por segundo. Esse aqui é o valor. Então aí, pessoal, o valor, então, para a velocidade de rotação, a velocidade orbital de um satélite, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Desculpem aí por eu ter esquecido desses quilômetros aqui, que faz muita diferença na hora de resolver o processo. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar encerrando aqui a chamada, vou fazer a chamada, encerrar a gravação e fazer a chamada